paz do Senhor, meus queridos irmãos. É um imenso prazer para mim estar aqui com os irmãos nesta manhã, para junto nós estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Já queremos dar as boas-vindas a todos os alunos e aos que estão nos visitando neste dia, prestigiando com a sua presença. Para nós é muita alegria você participar conosco. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 5, que tem por título O Reinado de Acasias. Glória a Deus. Essa lição ela está inserida no contexto do nosso estudo do trimestre, que tem por título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Eu quero te convidar já a você pegar a sua Bíblia, a sua revista, o seu caderno de anotações, caneta, lápis, para junto nós estudarmos esta lição maravilhosa. Mas antes de nós começarmos, eu quero te convidar a você a se inscrever no nosso canal, se você ainda não for inscrito, te convidar a deixar o seu like, o seu comentário, a participar conosco, a interagir, porque a sua participação é muito importante para nós divulgarmos a palavra de Deus através deste canal. Te convido agora também a nós fazermos uma oração para darmos início. Senhor nosso Deus, nos colocamos, Pai, diante da Tua presença neste momento para aprendermos da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, Pai, venha falar conosco nesta manhã para que possamos receber, ó Pai, o ensinamento vindo diretamente do céu. Que o Senhor fale também aos corações de cada ouvinte nesta manhã para a honra e glória do Teu nome santo. Amém. Graças a Deus. Irmão, nós glorificamos a Deus porque Ele preparou este momento para nós estudarmos esta lição nesta manhã. E nós falando aqui, irmãos, sobre o tema do nosso trimestre, sobre a infidelidade das nações, nós vemos que Deus, Ele sempre proveu tudo para o seu povo. Desde quando, nos princípios, na época dos patriarcas, depois quando o povo foi escravizado no Egito, ele manteve a sua palavra de proteção ao seu povo. E ele libertando o seu povo, ele agora sempre providenciou tudo que o povo precisava. Mantimento, providenciava livramentos, conquistas de terras, até chegar a um ponto em que o povo ele já estava se revoltando contra os mandamentos de Deus. E nós vemos que quando chegou na época dos juízes, a população daquela época chegou até o profeta Samuel e pediu para Samuel: Samuel, levanta sobre nós um rei para que domine sobre nós. Nós não queremos mais ficar sem ouvir uma palavra de um rei que venha nos orientar. E Samuel, ouvindo aquele pedido do povo, ele ungiu Saul como rei. Saul foi um rei que praticou muitas coisas, Inclusive, ele, no seu reinado, ele praticou coisas que não agradavam a Deus, e por isso Deus não deixou que a sua casa desse sequência ao reinado, que assumisse o trono, seus filhos assumissem o trono. Então Deus agora, ele manda o profeta Samuel ungir um novo rei para o seu povo, agora sob a direção de Deus. E Samuel vai até a casa de Jessé e ali ele unge Davi como rei. Chegando o tempo do rei Davi assumir, Davi ele anda segundo a direção de Deus. No reinado de Davi nós vemos, irmãos, que o reino ali prosperou, teve várias conquistas, teve fartura de mantimentos, o povo vivia em paz, o povo vivia alegre, vivia unido, e todos eles adorando a Deus. Embora Davi também não foi perfeito, cometeu alguns erros, mas o importante é que Davi andava segundo o coração de Deus. Davi, ele tinha a capacidade de se humilhar e reconhecer os seus erros. E isto agradava muito a Deus. Nós vemos que depois de Saul, Salomão, seu filho, assumiu o trono. E quando Salomão assumiu o trono, Salomão ele era guiado por Deus. Tanto que Deus, como nós vimos na lição de número 1, Deus ele deu um cheque em branco para Salomão escolher o que ele quisesse.
E Salomão agora, na sua tremenda humildade, na sua comunhão com Deus, Salomão agora, ele pede apenas sabedoria para poder guiar aquele povo na presença do Senhor. E Deus, ouvindo o pedido de Salomão, ele dá a Salomão não só a sabedoria, mas também grande riqueza. Salomão agora, usando a sua autoridade, o seu poder, a sua riqueza, ele constrói um grande templo para adoração ao nome do Senhor em Jerusalém. Ali o povo se congregava, a presença de Deus se manifestava, o poder de Deus era sentido naquele lugar. E nós vemos agora que Salomão andou muito tempo na presença de Deus. Mas infelizmente, no fim do seu mandato, Salomão, ele agora se desvia da presença do Senhor. Salomão, ele começa a praticar atos que não agradavam a Deus, cometendo idolatria, né, por causa das suas mulheres, que o induziram a cometer idolatria. E Salomão agora dá ouvido àquelas mulheres e ele acaba se afastando de Deus. Então o Senhor agora vira para Salomão e diz: assim disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei o teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor a Davi teu pai, da mão do teu filho o rasgarei. Olha só que coisa tremenda. Deus, por causa da desobediência de Salomão, ele disse agora que iria dividir aquele reino. Mas por amor a Davi, ele não iria fazer no reinado de Salomão. Mas quando seu filho assumisse, aí sim ele iria fazer. E nós vemos que após a morte de Salomão, as 12 tribos, né, que era constituída naquela época, chegaram até o filho de Salomão, né, Roboão, que assumiu o trono, e pediram para que Roboão, pelo menos, aliviasse a carga que Salomão tinha colocado sobre eles, que diminuísse os impostos que Salomão tinha instituído para cobrar. Roboão, neste momento, ao invés de seguir os passos do pai, né, os ensinamentos do pai, melhor dizendo, a respeito do Deus Todo-Poderoso, Roboão agora, ele vai, ao invés de buscar conselho com os sábios, né, ele busca conselho com pessoas erradas, com os jovens, que dão mau conselho para Roboão, e isso traz uma certa insatisfação para aquelas tribos. E isso aconteceu uma cisão, ou seja, houve um rompimento naquele momento entre os povos. 10 tribos, que formou a tribo do norte, se declararam Jeroboão como seu rei, e Roboão ficou com a tribo do sul, com as 2 tribos, né, de Judá e Benjamim. Então nós vemos aqui, irmãos, que cumpriu aquilo que o Senhor disse a Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 11 e 12, né, que ele iria rasgar o reino. Aleluia. Então nós vemos, irmãos, que após o cumprimento desta palavra, o reino do norte, ele começou a trilhar o caminho da idolatria, né? Com o reinado de Jeroboão, ele começou a trilhar o caminho da idolatria, e durante esse período de reinado no Reino do Norte, passaram 19 reis. E o que nós vamos estar estudando hoje sobre o reinado de Acasias, né? Ele foi o 8º rei após esta cisão, né? Nós vemos aqui, irmãos, também, que naquela época predominava a idolatria. E Acasias agora, quando ele assumiu, depois do seu pai Acabe, né? Seu pai Acabe, nós vemos que ele andou, fez mal, né, aos olhos do Senhor, porque ele era incentivado por sua mulher Jezabel. E nós vemos agora que Acasias, ele também trilhou os caminhos de seu pai, né? E durante isso, irmãos, nós vemos que Deus, ele agora levanta, né? Depois, durante o reinado de Acabe, Deus levanta o profeta Elias para poder instruí-lo a voltar, né, aos caminhos do Senhor, para poder voltar a servir a Deus em santidade. Mas nós vemos que Acabe, ele não retornou, né?
E com isso, Deus agora usa o profeta Elias para também desafiar o rei Acabe e os seus profetas para mostrar qual era o Deus verdadeiro, a quem o povo realmente deveria seguir. E nós vemos que após aquela manifestação de poder ali no monte, onde os profetas do rei Acabe clamavam ao Deus Baal e ele não respondeu, nós vemos que quando Elias começou a clamar, Deus mandou fogo do céu e ali fez uma grande maravilha, uma grande obra. E mesmo assim, Acabe permaneceu ainda na idolatria. E isso durou até a sua morte. E nós vemos que depois disso, o seu filho, Acasias, assumiu o trono. É o que nós vamos estar estudando hoje, na nossa lição de número 5, com data de 1º de agosto de 2021. O nosso texto áureo nos diz que tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Está registrado em Salmos de número 7, versículo 9. Nossa verdade prática nos diz que a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independente da classe, raça ou credo. Graças a Deus, A nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de 2 Reis, capítulo 1, versículos de 1 a 8, também do versículos 13 ao versículo 17. Peço que você acompanhe a leitura juntamente comigo. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou o mensageiro e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: Da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltaste? E ele lhes disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhes: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro, e vos falou estas palavras? E eles disseram: Era um homem vestido de pelos, e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias o tisbita. E tornou o rei a enviar outros capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes 50 teu servo. Eis que fogo do céu fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora, seja precioso os teus olhos da minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel, para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar em seu lugar, no ano 2º de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Dando seguimento aqui, irmãos, na nossa leitura bíblica em classe, a nossa introdução nos diz que o reinado de Acasias
foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o de seus antepassados. Após uma queda da sacada do Palácio Real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre este gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Nós observando, irmãos, os textos que foram explanados aqui, que foram lidos, né? Nós podemos identificar aqui duas classes de pessoas, né? Aquelas pessoas que têm um relacionamento íntimo com Deus, representada por Elias, e aquelas pessoas que não têm um relacionamento íntimo com Deus, representada por Acasias. Quando nós falamos, irmãos, em relacionamento, nós falamos da capacidade que o ser humano tem de conviver com o semelhante, de confiar, de compartilhar as suas paixões, né, as suas alegrias, as suas tristezas, confidencializar os seus segredos, enfim, é ter comunhão, né, é aprender uns com os outros. E hoje em dia nós vemos, irmãos, que nós temos vários tipos de comunhão, né? Nós temos a comunhão conjugal, temos a comunhão social, temos a comunhão com os amigos, temos a comunhão na igreja, temos a comunhão em família, enfim, nós temos vários tipos de comunhão. Mas um relacionamento, né, que nós não podemos dispensar, uma comunhão que nós não podemos dispensar, é o nosso relacionamento, a nossa comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus, né? E o salmista, irmãos, ele expressa no Salmo 25, versículo 14, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então o salmista aqui ele expressa para nós, irmãos, que para nós termos intimidade com o Senhor, nós devemos temer a Ele, né? Nós devemos não temer de ter medo, mas aquele temor de nós termos desejo de estar com o Senhor, desejo de fazer aquilo que o Senhor quer de nós, desejo de compartilhar a nossa vida com o nosso Deus, né? Mas infelizmente tem muitas pessoas que priorizam outras pessoas, né? Preferem contar os seus segredos, seus desejos, seus projetos, né? Preferem compartilhar as suas vontades, né, com outras pessoas e deixam Deus de lado, né? Ter intimidade com Deus, intimidade com Deus é nós vivermos juntamente com Ele. Paulo, ele expressa lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito, ou seja, anda junto, né? Tem prazer de estar junto, tem prazer de estar unido com o Senhor. Então, irmãos, nós vemos que existem vários caminhos que nos levam a ter esta comunhão íntima com Deus, ter intimidade, ter comunhão com o nosso Pai. Um desses caminhos nós podemos mencionar aqui, mensurar, que é a oração. A oração é o melhor caminho que nos leva a ter comunhão com Deus. Nós estamos vivendo uma sociedade, irmãos, num mundo hoje que ele está sendo atribulado, está sendo perseguido, né? O povo está sendo perseguido, massacrado, está sendo afrontado, né, por enfermidades, por pressões do dia a dia, das rotinas. O tempo parece que está curto, né? Nós não conseguimos fazer as nossas atividades conforme programamos, mas isso tudo é cumprimento da palavra do Senhor. Então devemos, irmãos, tirar um tempinho para nós orarmos e buscar a Deus, né? O próprio Senhor Jesus, ele deu uma orientação para nós, que quando nós precisarmos falar com Ele, se não quisermos orar na igreja ou em aberto, que nós entrássemos no nosso quarto e fechasse a porta e falasse com Ele, né? E Ele que está em oculto, Ele iria nos responder. Outro caminho que nos leva, irmãos, a ter comunhão com Deus é a nossa leitura da palavra de Deus, né? É através da palavra. A palavra de Deus, ela que nos guia no caminho certo, é ela que nos faz trilhar o caminho que Elias trilhou. É ela que nos faz trilhar o caminho que Davi trilhou, né, na presença de Deus. Então, a palavra do Senhor, o próprio salmista, ele diz lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. O Senhor nos guia em todo momento através da tua palavra.
E nós aqui da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, nós temos a nossa leitura devocional diária, né? Que nós utilizamos através da Bíblia McCheyne. E esta Bíblia, ela é um instrumento, irmãos, para nos ajudar no nosso crescimento espiritual e de nós chegarmos mais diante de Deus. E nós vemos também, irmãos, que nós devemos ter uma vida devocional para com Deus, né? Nós devemos entregar a nossa vida para o Senhor, a serviço da obra do Senhor. Nós devemos confiar no Senhor. Quando nós temos, irmãos, uma vida devocional para com Deus, nós pedimos a Ele e Ele responde. Nós clamamos a Ele e Ele responde. Assim como Elias clamava e Deus respondia, assim também o Senhor responde àqueles que clamam a Ele. Quando você tem intimidade, quando você tem confiança, quando você demonstra carisma para com as coisas de Deus. Glória a Deus por isso, né? Então nós vemos aqui, irmãos, que quando nós temos comunhão com Deus, intimidade com Deus, nós podemos ser usados assim como o profeta Elias foi usado. Quando ele chegou diante do rei Acabe, uma certa feita, Elias disse: olha, rei, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Elias tinha tanta confiança em Deus, Elias tinha tanta intimidade com Deus, que ele tinha certeza que aquilo que ele falasse, Deus iria honrar. E assim como ele falou, realmente aconteceu. Durante 3 anos e meio não choveu ali na cidade, no reino de Israel. E quando ele também clamou lá no Monte Carmelo, em poucas palavras, Deus também mandou fogo do céu. Em contrapartida a isso, irmãos, nós vemos aqui, como nós estamos falando, né, dessas duas personalidades, daquele que tem comunhão íntima com Deus e daquele que não tem comunhão íntima com Deus. Em contrapartida, enquanto Elias tinha uma grande comunhão com Deus, nós encontramos agora o rei Acasias, que é o oposto de Elias, né? Acasias, ele mesmo tendo conquistado grande poder aqui na terra, porque o rei, ele era a autoridade máxima, mandava e os seus súditos obedeciam, ele, infelizmente, nasceu sob a influência do mal. Ele nasceu num lar e foi criado num lar corrompido pela idolatria. E nós vemos aqui, irmãos, que isto, como a nossa introdução aqui está afirmando, que o seu reinado foi marcado pela idolatria e foi comparado com os seus antepassados, ou seja, foi comparado com o do seu pai, com o do seu avô Onre, e os demais reis que passaram pela cidade, pelo reino de Israel. E nós vemos que com isso, irmãos, Deus permitiu que ele sofresse uma queda ali no seu palácio e ele foi acometido de uma grande enfermidade. E ele, ao ser acometido por esta enfermidade, ele cometeu agora, irmãos, uma infidelidade contra Deus. Mas Acasias cometeu infidelidade por quê, irmãos? Porque ele não buscou o recurso de Deus. Ele não acreditava que Deus poderia salvá-lo ou livrá-lo daquela enfermidade. Ele procurou recursos em outros deuses, como diz aqui o nosso texto. Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub. Certamente ele deveria ter ouvido, né, das leis do Senhor, onde falava que não poderia ter outro Deus além do nosso Deus, mas mesmo assim, Acasias, ele preferiu trilhar o caminho da idolatria, seguindo os passos de seu pai. E com isso, ele violou as regras divinas, e Deus agora mandou Elias ir até ele e levar um decreto anunciando a sua morte. E nós vemos aqui, irmãos, que no decorrer dessa lição aqui, nós vamos estar ainda estudando aqui, vamos estar vendo aqui, apresentando, né, a idolatria e a infidelidade de Acasias no nosso tópico 1. Nós vamos estar evidenciando também a coragem de Elias e vamos estar também identificando as consequências dos atos de Acasias. Vamos então ao nosso tópico 1. O subtópico 1, o tema do nosso tópico 1, ele nos diz que um reinado marcado pela idolatria. O ponto 1 diz, o Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel, e foi sucessor
do seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, a sudoeste de Canaã. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade, a fim de saber se viveria ou morreria. Se nós lermos aqui, irmãos, o versículo 2 da nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ver que Acasias estava no seu palácio ali em Samaria. Samaria era a capital do reino do norte. E nós vemos ali que ele foi acometido de uma grande enfermidade devido a uma queda que ele sofreu. E agora, Acasias, irmãos, ao invés de buscar o auxílio de Deus, se arrepender dos seus pecados, né, ele poderia ter mandado chamar o profeta Elias, ele poderia ter mandado os seus mensageiros irem atrás de Elias para poder fazer um concerto com Deus e quem sabe Deus poderia até curá-lo da sua enfermidade. Ao invés disso, ele envia mensageiros à cidade de Ecrom. A cidade de Ecrom é uma das 5 cidades mais importantes da Filístia, né? Juntamente com a cidade de Gaza, Asquelon, Asdote, Gaza, e todas elas com forte adoração a deuses pagãos. Mas Ecrom era onde havia a maior fonte de adoração a outros deuses. E ali agora, Acasias manda os seus mensageiros ir até aquela cidade, né, cidade de Ecrom, para consultar ao deus Baal-zebub. Baal-zebub, o seu significado é Senhor das Moscas, e também acreditava-se que ele era um deus que tinha o dom de profecia. Então nós vemos aqui que Acasias, baseado nisso, né, ele mandou a sua comitiva consultar ali os oráculos do profeta Baal-zebub, né? Não porque o deus Baal-zebub, porque Baal-zebub era somente uma estátua, né? Ali estavam os seus oráculos, os seus profetas. Então, Acasias manda agora os seus mensageiros para consultar os profetas de Baal-zebub, mas nós observando o versículo 2 aqui, a nossa leitura bíblica em classe, nós vemos que Acasias, ele manda os seus mensageiros consultar Baal-zebub apenas se ele iria sarar ou não daquela enfermidade. Ou seja, ele pediu apenas um prognóstico da sua doença. Ele poderia ali ter pedido a cura, ter pedido a intercessão dos oráculos ali do deus Baal-zebub para que promovesse a cura dele, ou então um diagnóstico da sua doença, o que ele tinha, né? Porque a medicina naquela época ela não era avançada como é nos dias de hoje. Mas ele, ao invés disso, só pediu um prognóstico, né? Se ele iria sarar ou não daquela enfermidade. Nós vemos ali, irmãos, que ele perdeu a oportunidade de se reconciliar com o Deus Todo-Poderoso, né? Como já dissemos, ao invés dele procurar o profeta Elias para fazer um concerto, ele agora vai procurar esta informação através de outros deuses. E nós vemos que a palavra de Deus fala que se nós buscarmos a ele com fé, né, nós alcançamos a vitória. E Acasias, infelizmente, não procedeu dessa forma. Ele preferiu seguir os passos de seus pais. E é o que nós vamos ver agora no ponto 2 do nosso tópico 1. Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão no seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Graças a Deus. Irmãos, como nós vimos aqui na abertura da nossa lição, nós vimos que Acasias, ele nasceu num lar influenciado pela maldade e pela idolatria, né? Corrompido pela idolatria. Pois o seu pai Acabe, né? Como nós já mencionamos aqui, Acasias segue os passos de seus pais. O rei Acabe foi um rei que foi corrompido pela idolatria. Mas por que ele foi corrompido? Acabe tinha até um conhecimento de Deus, né? Tanto que, através do profeta Elias,
Deus mandou mensagem, ele teve algumas vitórias debaixo da direção de Deus. Mas após ele se casar com Jezabel, que era da cidade de Sidom, né? Ela era princesa do reino de Sidom, filha de Etibaal, que era sumo sacerdote e rei pagão. Após ele casar com Jezabel, a sua vida entrou em decadência espiritual. Mas por que entrou em decadência espiritual? Porque Jezabel era uma pessoa de má referência. Ela era uma mulher que articulou um plano para que a vida de Nabote fosse ceifada. Ela era uma mulher amiga da mentira. Ela era uma mulher articuladora, né? Então podemos dizer que ela comandava o reino através de Acabe. Porque era por ela ser uma mulher manipuladora, né? E nós temos confirmação disso lá no livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, que diz: porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então nós vemos aqui, irmãos, que Jezabel o incitava. E Acasias seguiu os passos de seus pais, né? Do seu pai Acabe e da sua mãe Jezabel. Ele cresceu naquele lar corrompido, cheio de maldade, cheio de idolatria, né? Cheio de falsas ilusões, de falsos deuses. E como nós vemos aqui, né? Acasias nasceu nesse lar corrompido pela idolatria. Nós vemos aqui que, então, os seus pais, eles não poderiam ensinar as leis do Senhor para eles, né? Não tinham condição de ensinar sobre o Deus de Jacó, de Abraão ou de Isaac, né? Mas eles o instruíram Acasias na idolatria, a adorar outros deuses, né? E quando Acasias assumiu o trono, nós vemos aqui também que o Senhor reprovou a sua atitude. Lá em 1 Reis, capítulo 22, versículos 53 e 54, a palavra diz que e fez o que era mal aos olhos do Senhor, falando referente a Acasias, né? Porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe e no caminho de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel. E serviu a Baal, e o adorou, e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Aleluia! Nós vemos aqui, irmãos, que Acasias seguiu tudo aquilo que ele aprendeu com seu pai, né? E não só o que ele aprendeu com seus pais, ele também deu sequência ao que Jeroboão havia implantado. Nós vemos que Jeroboão, quando ele foi rei, né, foi o primeiro rei do Reino do Norte, nós vemos que ali ele mandou construir 2 bezerros de ouro para poder impedir o povo de ir até Jerusalém para adorar ao Deus poderoso. E ele mandou colocar em locais estratégicos, né? Mandou colocar um na cidade de Dan, outro na cidade de Betel, e assim o povo iria deixar de ir para Jerusalém, porque Jeroboão os incentivava a adorar aquele bezerro de ouro, né? E Acasias, ele manteve também este culto aos bezerros de ouro. Então, além de seguir os passos dos pais, ele ainda também agregou outros deuses no período do seu reinado. Queremos fazer aqui, irmãos, agora uma ênfase aqui. O comentarista, ele fecha esse primeiro tópico aqui, irmãos, com chave de ouro. Quando eu estava lendo esta lição aqui, eu fiquei maravilhado quando eu cheguei nesse ponto aqui. Por quê? O comentarista nos diz aqui que se Acabe, ele tinha conhecimento, né? Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso nos faz refletir, irmãos, da forma que estamos criando nossos filhos, né? Como estamos orientando os nossos filhos na presença de Deus? Será que nós estamos sendo exemplo para ele? Será que nós estamos instruindo nossos filhos a respeito dos caminhos do Senhor? Nós vemos, irmãos, aqui, que quando Acasias assumiu o trono, nós vemos aqui que ele seguiu os passos de seus pais. E hoje, será que nossos filhos estão seguindo os nossos passos?
Nós, irmãos, como pais, nós precisamos ler a Bíblia com nossos filhos. Nós precisamos orar com eles, cantar louvores com eles, levá-los para a igreja. Nós precisamos comprar a revista da escola dominical e acompanhá-los durante os estudos, né? Se nós queremos dar um bom presente para o nosso filho que vai ser proveitoso, nós podemos comprar uma Bíblia para ele. Ah, mas meu filho ainda é pequeno, não sabe nem ler. Hoje nós temos vários tipos de Bíblias, né? Inclusive Bíblias com gravuras, né? Bem didática mesmo, para cada para cada faixa etária. Então nós devemos incentivar, ajudar os nossos filhos a crescer na presença do Senhor. Por que isso, irmãos? Nós devemos investirmos na vida espiritual dos nossos filhos, para que quando eles chegarem na universidade, para quando eles chegarem nos cursinhos e encontrar aqueles professores ateus que com os seus ensinamentos heréticos, os nossos filhos têm uma base espiritual para poder não ser corrompido pelas heresias e venha a se tornar uma Acasias na vida. Então que o Senhor possa nos ajudar a educar e a cuidar dos nossos filhos, né? Fechando aqui, irmãos, o tópico 1, a síntese desse tópico nos diz que os erros ou más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repetidas. Amém? Então que o Senhor possa nos orientar a cada dia mais, instruir os nossos filhos, para que a futura geração seja guiada por Deus. Vamos agora, irmãos, para o tópico 2. Elias desafia a adoração a Baal. O primeiro ponto diz: a corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-zebub. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse com uma dura palavra. Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Olha só que coisa linda, né, irmãos? Nós vemos aqui, no versículo 3, que o Senhor disse a Elias: levanta-te para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Elias exortou os mensageiros e os mandou voltar ao rei e levasse uma sentença de Deus diretamente para o rei. Mas o fato que nos chama aqui interessante, irmãos, não é o fato de Elias ter exortado aqueles mensageiros. O fato interessante aqui que nos chama a atenção é nós vermos aqui que quando Elias parou aqueles mensageiros certamente, somente eles sabiam a missão que eles iriam fazer. Somente eles sabiam o que o rei tinha falado com eles para cumprir aquela determinação. E Deus agora revela para Elias o que eles iriam fazer e, além disso, manda eles voltarem. Nós vemos aqui, irmãos, o fato interessante que eu disse é por quê? Porque quando o rei dava uma ordem, os servos tinham que cumprir fielmente. Até mesmo se fosse para prender um dos seus familiares, era obrigado a cumprir aquela ordem, a acatar aquela ordem do rei. Mas quando o profeta chega agora diante daqueles mensageiros, dá aquela sentença e manda eles voltarem até o rei Acasias, eles na mesma hora retornam até o rei. Aleluia! Ou seja, a palavra do profeta, ela foi tão impactante na vida daqueles homens, né? Que mesmo não conhecendo que era o profeta Elias, esse aí é outro ponto também importante, eles não conheceram que era o profeta Elias, eles obedeceram, né? Então a palavra de Elias, ela teve muito mais poder, teve muito mais peso do que a palavra do rei naquele momento. O rei escuta agora o recado e ficou impressionado, porque porque os seus mensageiros voltou tão rápido, né? Agora o rei escuta aquela mensagem, né? E ele agora ficou indignado, falou assim: por que vocês voltaram? Falou assim: olha, um homem, a palavra dos mensageiros foi essa: um homem nos encontrou o caminho e nos mandou voltar até a ti e trazer esta mensagem. Aleluia! Agora o rei, intrigado, né? Ele perguntou: mas como é que era aquele homem? Nós vemos aqui na nossa leitura bíblica em classe que quando Acasias perguntou qual era o traje do homem
que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras. Os mensageiros disseram para ele: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingido de cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tisbita. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, olha só que coisa linda. Nós vemos aqui, irmãos, que Elias, ele foi conhecido somente pela descrição que os mensageiros passaram para o rei, né? Isso mostra, irmãos, que quando nós estamos na presença de Deus, não precisa nós sairmos gritando, falando que nós somos servos do Senhor. Só de nós andarmos na presença de Deus, cumprir com os desígnios de Deus, com os mandamentos de Deus, a humanidade, a população, o povo, a sociedade em si, nossa família, vê em nós o brilho do Espírito Santo, vê a glória de Deus em nós, reconhece que nós somos o verdadeiro servo de Deus. Amém? Então que o Senhor possa, irmãos, nos encher da sua glória, que o Senhor possa nos revestir do seu Espírito Santo, e aonde nós estivermos, onde nós passarmos, que esta glória resplandeça e o nome do Senhor seja glorificado através do reconhecimento somente daqueles pessoas olharem para nós e verem a glória de Deus. Mas o rei não ficou, irmão, satisfeito com isso não, né? O rei agora, ele manda soldados até Elias para prendê-lo, né? Nós vamos ver aqui no ponto 2 do tópico 2, a resposta de Elias aos soldados, né? Quando o rei ficou sabendo do profeta Elias, da profecia de Elias, enviou 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas 2 primeiras vezes desceu o fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Na 3ª vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela de seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhes poupasse a vida. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que acompanhasse até o palácio em segurança. Glória a Deus por isso. Que coisa linda, né, irmãos? Mesmo tendo visto, irmãos, a glória de Deus, nós vemos aqui que o rei Acasias, ele não reconheceu o Deus verdadeiro. E agora, ao invés dele reconhecer, dele se humilhar, Deus deu mais uma chance para ele. Mesmo ele cometendo aquele ato de infidelidade tremenda para com Deus, Deus agora dá mais uma chance para ele. Deus manda aquela mensagem. E ao invés dele receber aquela mensagem de bom grado, agradecer a Deus por ter recebido aquela palavra, ele agora manda soldados para prender Elias. E uma coisa interessante que nos chama a atenção, irmãos, é que quando o soldado, o primeiro contingente de soldados chega até Elias, um capitão com 50 soldados, ele já chega dando uma ordem imperativa para Elias. Elias, homem de Deus, o rei diz, desce. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Eu imagino esta cena e eu vejo Elias sentado, tranquilo, talvez até falando com Deus, né, meditando juntamente com o Senhor, e aquele capitão ali, indignado, ele grita com Elias, Elias, o rei diz, desce. Elias diz, se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Aleluia. E nós vemos, irmãos, que pela palavra de Elias, que nós aprendemos aqui no início, né, que o próprio Elias, ele disse que pela palavra dele, Deus iria cumprir tudo. Ali desceu fogo do céu e consumiu aquele capitão e os seus 50. Né? O saldo naquele momento ali daquela tragédia foi 51 mortes. O rei, mesmo vendo a glória de Deus, sabendo que foi Deus que manifestou o seu poder, envia agora outros 50, mais um capitão, para poder prender Elias. Mas, chegando lá, aconteceu a mesma coisa, né? Desceu o fogo do céu e consumiu aqueles 50, mais o capitão. O saldo agora de morte subiu para 102 vidas perdidas. Aleluia. Mas como Deus tem sempre um plano, irmãos, como Deus sempre ele tem os seus remanescentes, o terceiro capitão que foi enviado para poder prender Elias, nós vemos aqui na lição que ele
chegando lá, ele disse, glória a Deus, né? Chegando lá, ele se prostrou diante de Elias, né? Ele se prostrou diante de Elias e pediu misericórdia por ele e pelos seus soldados. Olha só que coisa linda, né, irmãos? Quando Deus entra na vida do homem, o homem agora se humilha diante de Deus, né? E ele acata agora a palavra de Deus. E quando aquele capitão se humilhou diante de Elias, o anjo do Senhor falou para Elias, Elias, desce com este, aleluia. E Elias desceu com ele, porque foi guiado por Deus, né? Então nós vemos aqui, irmãos, que a humildade, ela move a mão de Deus. E a soberba faz com que nós perdemos o nosso direito de salvação. Aleluia. Nós vamos aqui no ponto 3, nós vemos que um ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu no Monte Carmelo com os profetas de Baal, no Monte Horebe quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesse elemento, e quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados do capitão. Então nós vemos aqui, irmãos, que ele é considerado um dos maiores profetas na história de Israel, né? Ele foi um profeta de Deus que foi levantado com a missão urgente num tempo de crise muito grande de apostasia ao nome do Senhor, né? As leis do Senhor. Elias surge agora então valente, ousado, enfrentou Acabe, enfrentou sua mulher e agora estava ali de frente com o filho de Acabe, também levando a palavra de Deus com autoridade, né? E nesse período, irmãos, que Elias exerceu o seu ministério, ele também participou de vários eventos gloriosos, né, onde Deus agiu através da vida dele. E nós vemos aqui no decorrer da vida de Elias, né, que ele foi servido lá no deserto, ele multiplicou o azeite de uma viúva pobre, o filho daquela viúva faleceu e Elias pediu a Deus para que o Espírito retornasse àquela vida e o Espírito retornou. Elias participou daquele grande movimento lá no Monte Carmelo, igual nós já comentamos, já estudamos na lição passada. E agora nós vemos que o Senhor está procurando também, irmãos, pessoas como Elias, dispostas a fazer a sua obra. O Senhor está procurando pessoas que estão na capacidade de servo, né? Aqueles que realmente amam a obra de Deus, aqueles que realmente têm uma intimidade, um relacionamento íntimo com Deus, o Senhor está buscando. Por quê, irmãos? Porque Elias, ele não era um super-herói. Elias era um homem carnal como nós. A diferença de Elias é que ele tinha comunhão com Deus, tinha intimidade com Deus. Aleluia. Vamos agora, irmãos, para o nosso terceiro tópico, que fala sobre a doença de Acasias e a sua morte. O ponto 1 diz que o julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que jamais seria curado ou sairia da cama vivo, por consequência de sua obstinada idolatria. Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas de Deus, havia pecado no meio do seu povo no passado, que havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Então nós vemos aqui, irmãos, que mesmo Acasias, vendo as maravilhas que Deus operava, ele permaneceu nos caminhos do seu pai, né? Cometendo idolatria e rejeitando a palavra de Deus que foi enviada até ele através do profeta, né? E como diz o comentarista aqui, Deus não tolera os obstinados, né? Aqueles que querem expressar as suas próprias ideias, aqueles que querem expor a sua vida espiritual, né? Viver a sua vida espiritual da forma que ele acha correto. E muitas vezes vai até de encontro às doutrinas, vai contra o pastor, vai contra o ministério, contra a igreja, mas nós, como servos de Deus, devemos seguir os passos de Elias e ter uma intimidade tremenda com Deus.
O ponto 2 diz a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Desta cama que subistes, não descerás, mas certamente morrerás. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou a sua mobilidade e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Então, irmãos, aqui fechou tudo que Deus falou, né? Deus, ele cumpre sempre com a sua palavra. Quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, deixamos Deus nos guiar, deixamos Deus nos usar, tudo aquilo que Deus determina para nós fazermos, o Senhor vai confirmar. Se é para orar por um enfermo, Deus cura. Se é para expulsar um demônio, em nome de Jesus ele sai. Se é para curar a enfermidade, Deus vai te enviar, vai me enviar e vai fazer aquela grande obra. Amém? Se é para salvar meu parente, um amigo, um vizinho, Deus vai salvar. Basta tão somente que eu chegue até a Deus, porque quando eu chego até a Deus, Deus se chega até a mim. Fechando aqui, irmãos, o tópico 3, nós vamos falar agora sobre as qualidades de Elias. Neste episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, a coragem. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Aleluia, glória a Deus. O comentarista fechou, irmãos, esta lição com chave de ouro também. Glória a Deus por isso. Nós vemos aqui que ele relata aqui, irmãos, que Elias, ele não teve medo. Quando Deus mandou ele ir até o rei Acasias e levar a sentença pessoalmente, ele não titubeou, ele não vacilou. Ele foi e disse tudo o que o Senhor mandou ele dizer para o rei. E o que ele falou se cumpriu. Acasias faleceu, não desceu daquela cama, né? E nós vemos aqui, irmãos, que Elias, ele fez tudo isso debaixo da glória de Deus, porque Elias, irmãos, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha zelo pelas coisas de Deus, ele tinha prazer na adoração, né, de promover a adoração ao Deus vivo e de condenar a idolatria, de bater de frente com tudo aquilo que desagrada a Deus. E ele tinha clareza também e assertividade em suas sentenças. Quando Deus mandava, ele levava a mensagem e Deus cumpria o que ele determinava. Mas isso tudo, irmãos, era porque Elias era fiel. Elias tinha fidelidade para com Deus. E o mais importante, que não pode faltar também no homem e na mulher de Deus, coragem para fazer a obra. Aleluia. E ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos, obedientes, a fim de serem usados em sua obra, assim como Elias foi usado. Aleluia. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer, porque a palavra de Deus nos diz, lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, que a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, a hora de você ser usado por Deus, o momento de você ser enviado por Deus é agora. Deus está te chamando agora para fazer esta grande obra. Amém? Irmãos, vamos estar concluindo a nossa lição de hoje. Que Deus possa abençoar a vida de cada um que esteve conosco até o presente momento. A nossa conclusão diz que o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Ele era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Todavia,
seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Que Deus possa nos fortalecer, irmãos. Que Deus possa nos honrar também, nos enviando para fazer a sua obra. Que eu e você estejamos dispostos a trabalhar para o Senhor, assim como Elias tinha disposição e estava disposto a fazer a obra de Deus. Amém? Irmãos, nós chegamos ao fim dessa maravilhosa lição, mas antes de encerrarmos, eu quero te convidar a exercer a sua intimidade com Deus. Amém? Que nesta manhã você possa adorar a Deus agora, com seus dízimos, com as suas ofertas, né? Que você possa agora, com amor, com gratidão, né, demonstrar essa intimidade, essa comunhão que você tem com Deus através da sua oferta, dos seus dízimos e dos seus votos. Se você quiser também, você pode estar trazendo a nossa igreja no culto à noite ou estar utilizando as ferramentas que estão aparecendo aí na sua tela, através do Pix, do PicPay, e fazendo assim, você vai estar contribuindo para o crescimento da obra de Deus e a divulgação do reino dos céus. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guiar na presença dEle. Também quero fazer um convite aos visitantes, né, que você possa vir à nossa igreja, Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Participe conosco de um culto. Você vai ver que você vai ser grandemente abençoado por Deus, porque a glória de Deus se manifesta neste lugar. Amém? Vamos orar, irmãos, para agradecer por esta manhã abençoada que passamos na presença de Deus e que Deus possa cravar estes ensinamentos em nossos corações para nós sermos como Elias, guiados através da palavra e do poder de Deus. Amém? Senhor, queremos te agradecer, meu Pai, neste momento, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, queremos te pedir, ó Deus, sabedoria e graça para podermos fazer a tua obra, que sejamos guiados, Senhor, assim como o profeta Elias foi guiado para fazer a tua obra, que não sejamos, ó Pai, compactuados com a idolatria, mas que sejamos, ó Deus, servos fiéis, fazendo a tua obra e guiado pela tua palavra. Meu Deus, que esta manhã o Senhor possa alcançar agora todos os ouvintes, ó Pai, os visitantes que estão cooperando conosco nesta manhã, que o Senhor possa confirmar a tua palavra e possa confirmar a vitória na vida de cada um, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe a tua vida. Amém.